Nessa questão agora a gente vai determinar alguns valores. Então vamos lá. Indique os valores que substituem as letras no quadro a seguir. Aqui tem espaço, não tem letras. Certo? Então vamos lá. Se eu tenho, aqui ele não está indicando se é átomo neutro ou se é íon, porque ele deu todos os totais de elétrons. Então eu vou analisar aqui cada uma partícula e indicar se ela é um átomo neutro ou se é um íon. Então vamos lá. Sempre que eu tiver um átomo neutro, seu número atômico vai ser igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Já quando eu tenho um íon, que é quando um átomo passou a ser íon, deixou de ser átomo, ele está ganhando ou perdendo elétrons. Mas o seu número atômico sempre vai ser igual ao seu número de prótons, mas vai ser diferente do seu número de elétrons, porque justamente é o que vai estar variando. Então, se sempre o número atômico é igual ao número de prótons, se eu tenho o número de prótons da partícula A, eu sei que o número atômico dela também é 83, porque ele tem 83 prótons. Na partícula D, ela tem 55 prótons, então significa que o número atômico também é 55. Na partícula E, eu tenho o número atômico 16, então o número de prótons também é 16. Na partícula G, o número de prótons é 56, então o número atômico também é 56. Na partícula J, eu tenho o número atômico 55, então o seu número de prótons é igual a 55. Aí vamos lá. Aqui o número atômico na partícula A é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então eu tenho um átomo neutro, ele não tem carga. Na partícula D, eu tenho 55 no número atômico, 55 no número de prótons, mas eu só tenho 54 elétrons. Então ele está perdendo, se ele está perdendo elétrons, ele está perdendo carga negativa. Então ele vai ficar o quê? Positivo. E ele está perdendo quantos? 1, porque se ele fosse um átomo neutro, teria 55, mas como perdeu 1, ficou 54. Aqui na partícula E, eu tenho o número atômico 16, mas eu tenho 18 elétrons, então está maior, ele está ganhando. E se ele está ganhando elétrons, ele está ganhando carga negativa. Se ele fosse um átomo neutro, teria 16. Mas como é um íon e ele está ganhando elétrons, ele tem 18. Então ele está ganhando 2. Já na partícula G, eu tenho o número atômico 56 e o número de elétrons 54. É um número menor. Então ele está perdendo carga negativa, ele está ficando mais positivo. E ele está perdendo quanto? Se fosse um átomo neutro, teria 56. Como é um íon e está perdendo, tem 54. Então ele perdeu 2. E na partícula J, o número atômico é igual ao número de elétrons. Então ele é um átomo neutro, ele não é um íon. Quando é um átomo neutro, não tem carga. E quando é íon, sempre vai aparecer uma carga. Aí vamos lá, determinar o número de massa da partícula A. Como é que eu determino isso? Vai ser a soma do número atômico mais o número de nêutrons. Então, da partícula A, eu tenho que número atômico é 83, mais número de nêutrons 126. Então, eu tenho que 83 mais 126 vai ser igual a 209. Então, aqui é o número de massa da partícula A. Na partícula D, ele quer determinar o número de nêutrons. Como é que eu faço isso? Número de massa é igual a Z
mais N. Eu vou isolar N, que é o que eu quero determinar. Então, N vai ser igual a quem? Quem é que está do outro lado da igualdade? A. O Z está do mesmo lado do N, só que ele vai passar para o outro lado. Se ele está positivo, quando passa para o outro lado, ele fica negativo. Então, substituindo aqui, eu tenho que o número de nêutrons da partícula D vai ser... Qual é o número atômico? 55. Desculpa. O número de massa. A é número de massa. Então, vamos lá. Voltando. Número de massa da partícula D é 133. Menos o número atômico. Agora sim, o número atômico é 55 e é nessa posição que ele fica. 133 menos 55, eu vou ter o valor 78. Então, eu sei que o número de nêutrons da partícula D é 78. Na partícula E, ele quer o número de massa. Então, o número de massa vai ser igual a Z mais N. Quem é o número atômico da partícula E? 16. Mais, quem é o número de nêutrons? 16 também. 16 com 16 eu vou ter 32, que é o número de massa da partícula E. Na partícula G, ele vai determinar o número de nêutrons. Como é que eu sei isso? A é igual a Z mais N. N é o que eu quero determinar. Então, N vai ser igual a quem? Ao A, que é o que está do outro lado da igualdade. O Z está do mesmo lado do N, está positivo, mas como ele vai passar para o outro lado, ele fica negativo. Então, N vai ser igual. Quem é A? Na partícula G, 137. Então, copio aqui, 137. Menos o Z. Quem é o Z? 56. Fazendo esse cálculo aqui, eu vou chegar ao valor de 137 menos 56, 81. Então, aqui eu vou ter 81 nêutrons na partícula G. Na partícula J, ele quer o número de massa. O número de massa vai ser igual ao número atômico mais N. Substituindo, eu tenho que o número atômico da partícula J é 55 e o número de nêutrons 82. 55 mais 82, eu vou ter que o número de massa é 137. E com isso a gente conclui essa questão.